Saudações, pessoal, eu sou o professor Ferreira e hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é dimensionamento de pilares submetido à flexocompressão reta. Quem já fez concreto armado a parte de dimensionamento de pilares, com certeza utilizou os famosos ábacos de dimensionamento do professor Venturini ou do Montoya, que são os mais conhecidos no meio acadêmico. Os ábacos do professor Venturini são esses, né? Por exemplo, eu tenho aqui o ábaco A27, que eles são feitos em função de uma distribuição de barras por camadas e em função de um D' sobre H. Muito bem. Olha que interessante. Nós agora temos a possibilidade de utilizar um ábaco sem ter que fazer interpolação entre D' sobre H e utilizar as camadas que eu quiser em função de uma combinação de até 9 camadas no eixo Y e uma divisão na primeira camada e na última camada de um número de até 9 barras. Então, olha, eu posso colocar 9 barras na primeira camada, 9 barras na última camada e até mais 7 camadas de 2 barras. Então, ficaria 9 camadas ou 9 barras igualmente distribuídas nas 4 faces do pilar. E eu posso variar isso variando de 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, enfim, eu posso fazer a combinação possível até no máximo de 9 por 9. Muito bem, eu posso gerar o ábaco e eu tenho um outro facilitador, que é, eu entro com os valores adimensionais da força normal e o valor adimensional da força de flexão, é o Mi e o Mi. E ele já me localiza no ábaco o ponto na onde que eu vou fazer a leitura do meu ômega. O ômega vai ser a taxa de armadura. Muito bem, eu vou pegar aqui um exercício do professor Paulo Sérgio dos Santos Basto. Ele é professor da Unesp de Bauru. Ele é o material de aula dele, está lá na página 51, vamos lá, aqui. Bom, então ele chegou nos esforços adimensionais, né? E ele vai usar o ábaco A29 e o ábaco A27 do professor Venturini. Vamos ver que eu estou com um ábaco aqui. Esse é o ábaco A27. É um ábaco dividido da seguinte maneira. Eu tenho 3 camadas em Y e a primeira camada eu tenho 3 barras em X e a última camada 3 barras em X. Então eu tenho 3/8 na primeira e na última e 2/8 na camada do meio. Então vamos lá no nosso ábaco. Eu vou montar número de camadas em Y 3, número de barras na primeira camada 3, número de barras na segunda camada 2, número de barras na terceira camada 3. Vamos lá? Vamos ver, ó. 3 camadas, 3 barras, 2 barras e 3 barras. Ok? Olha, 3, 6, 7, 8. 3/8, 3/8 e 2/8 referente à área total. Muito bem. Eu vou voltar lá no exercício, então, e vou fazer primeiro o que ele usou, o ábaco A27. O ábaco A27, que é esse primeiro ábaco, ele tem um D' sobre H010. Vamos ver as informações que ele tem aqui. Olha, para o ábaco A27, o meu adimensional de normal
0,61. E o adimensional de flexão, 0,15. Um D' sobre H, 0,10. Então vamos lá. 0,61. Bom, o ábaco, ele divide todos os domínios de deformação. E nós sabemos que se a minha normal for de compressão, o meu valor tem que ser negativo, ok? Então, é o valor do lado esquerdo aqui do meu gráfico que eu tenho o valor de Mi aqui negativo. É o efeito de compressão. Então, eu entro com valor negativo, menos 0,61 é o valor de Mi 0,15, com D' sobre H 0,10. Então, eu vou lá 0,10 e aqui 0,15. Muito bem. Olha lá o meu valor de Ni e de Mi, aonde que eles se cruzaram para eu ler o valor de ômega. Ômega está entre, olha lá, ó, cada linha dessa varia de 0,1. Então, é 0, 0,1, 0,2, 0,3. Está entre o 0,2 e o 0,3. Está mais para perto do 0,3. Eu consigo ler aqui entre 0,27 e 0,28. Vamos ver o que ele conseguiu ler. Ele conseguiu ler 0,28. Bom, agora vamos ver o ábaco A29. O ábaco A29 é para D' sobre H 0,20. Então, nós vamos lá no nosso exercício. Quais são os adimensionais? O Ni permanece o mesmo, 0,61. O que vai alterar vai ser o Mi, vai 0,12. E o D' sobre H, 0,20. Então, aqui vai ser 0,12, que é o Mi. E o D' sobre H, 0,20. Muito bem. Olha lá. Eu estou na linha do ômega, ó. 0, 0,10, 0,20. Está quase em cima do 0,20. A diferença aqui é que a precisão ela é muito grande, né? Então, eu iria ler aqui 0,199 ou 0,20. Vamos ver o valor que ele leu. Ele leu ômega 0,20. Muito bem. Então, comprova a utilização dos ábacos e com a facilidade de eu poder montar um número de camadas com combinações possíveis de até 9 por 9 e variar o meu D' sobre H para qualquer valor. Por exemplo, se eu tenho um valor 0,075 de D' sobre H, basta eu digitar o D' sobre H lá e eu já tenho o meu ábaco montado. Ok? Eu vou deixar disponível a utilização desse material para todos vocês. Basta vocês enviarem um e-mail para bfengenharia@bfengenharia.com que eu envio o material. Se alguém quiser a planilha está bloqueada apenas pelo seguinte, ó, é fácil de repente quem for utilizar digitar algum valor ou apagar alguma célula e de repente não saber na onde apagou e na onde alterou. Então, para evitar isso, ela está bloqueada, mas quem quiser utilizar a planilha para desenvolver algum outro programa para dimensionamento direto, ao invés de gerar o ábaco, por exemplo, dimensionar uma seção transversal, é só me mandar um e-mail pedindo e eu mando desbloqueada, ok? Foi um grande prazer falar com vocês. Estamos finalizando a geração de ábacos para flexocompressão oblíqua. Para flexocompressão oblíqua com D' sobre H igual para as duas direções, ela já está pronta, está faltando alguns ajustes só quando eu altero o meu D' sobre H. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um grande abraço a todos vocês.